Olá, pessoal. Sou a professora Juliana Braga, da UFABC. Nessa aula, nós vamos aprender sobre gestão de cronograma. Dividiremos esse assunto em 3 partes. Essa é a parte 1. Nós estamos focando a gestão de projetos baseado no PMBOK, pois o PMBOK é aderente a vários processos de engenharia de software, inclusive processos ágeis como o Scrum. Além disso, é muito aceito no mercado e existem até certificações. Não é foco da disciplina perpassar por todas essas áreas de conhecimento, tá? Que são 10 do PMBOK. Nós vamos passar por apenas algumas delas. Na aula passada, a gente passou pela área de gerenciamento de escopo. Nessa aula, nós vamos focar na área de cronograma. É importante lembrar que em 2017 o PMBOK lançou uma nova versão e ele passou a chamar a área de conhecimento chamada tempo para cronograma. Então, pode ser que vocês encontrem gestão de tempo ao invés de gestão de cronograma, que pode estar fazendo referência a uma versão antiga, mas nessa aula a gente já vai focar na versão mais atual, tá? Além disso, uma outra mudança, o processo de estimar recursos das atividades, que até a quinta edição estava na área de conhecimento de gerenciamento de tempo, foi transferido para a área de conhecimento de gerenciamento de recursos. Nessa disciplina, apesar da gente não passar por todas as fases, por todas as áreas de conhecimento do PMBOK, eu vou tentar fazer com que vocês se acostumem com a linguagem do PMBOK. Dessa forma, quando vocês precisarem estudar outras áreas, será bem mais fácil o entendimento. Então, além das 10 áreas que o PMBOK possui, ele também possui processos associados a cada uma dessas áreas. Observe que somando todas as áreas do PMBOK, nós vamos ter 49 processos, tá? Então, lembrando também que o PMBOK ele possui a fase de iniciação do projeto, de planejamento do projeto, de execução, monitoramento, controle e encerramento, tá? Na fase de iniciação, nós temos 2 processos, de planejamento 24, de execução 10, de monitoramento e controle 12 e um processo de encerramento. Observe que o maior número de processos ele está concentrado na fase de planejamento. Isso denota a importância do planejamento na gestão de projetos. Esses projetos eles estão também distribuídos nas áreas de conhecimento. Bom, na aula de escopo, nós aprendemos sobre todos os processos relacionados a essa área de conhecimento, que foi planejar o escopo do projeto, coletar requisitos, definir escopo, criar EAP, validar escopo, controlar escopo. Nós, inclusive, demos um foco muito grande aqui na criação da EAP, porque essa EAP ela é fundamental para essa área de conhecimento dessa aula, que é cronograma. De acordo com a sexta edição do PMBOK, que é o Guia de Boas Práticas em Gestão de Projetos, o gerenciamento de cronograma é formado por 6 processos. Planejar o gerenciamento de cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar as durações das atividades, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. Na aula de hoje, nós vamos explicar melhor esses processos, mas de uma forma geral. Depois nós vamos aprofundar em alguns deles, assim como fizemos na aula de gestão de escopo. Qual que é a importância, então, do gerenciamento de cronograma? Você sabia que uma das maiores causas de falhas de um projeto é justamente o atraso da entrega? Então, é por isso que é preciso ter em mente que o gerenciamento de cronograma é parte essencial do planejamento, que é ele que é capaz de garantir que seu projeto não entre para a lista de iniciativas críticas ou de iniciativas que falharam.
O gerenciamento de cronograma, visa a construção do cronograma, que é uma importante ferramenta, tanto para o gestor de projeto, como para todos os stakeholders. Esse instrumento, ele possibilita uma visão geral das atividades e das relações entre elas, além de mostrar quais recursos, ou seja, quais desenvolvedores estão alocados em quais atividades. Dessa forma, fica muito mais fácil identificar as atividades críticas e distribuir os desenvolvedores, evitando atraso na entrega do projeto. O cronograma também, ele ajuda a evitar custos além do esperado. E a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, desvios nos prazos do projeto sempre vão impactar no custo do projeto. Os atrasos normalmente deixam o projeto mais caro e as antecipações requerem o uso de recursos que não estavam previstos ou consomem recursos de outro projeto. Em ambos os cenários, o impacto pode ser negativo para a organização, pois afeta o fluxo de caixa ou a gestão do orçamento. Como o gerenciamento de cronograma evita os desvios e os prazos do projeto, consequentemente, ele vai evitar também o aumento dos custos do projeto. Mas é claro que o planejamento do cronograma também é pago pelo patrocinador, mas nada comparado aos custos de algum imprevisto ou uma falha de gestão. Observe que nessa fala eu relaciono o cronograma com várias outras áreas de conhecimento do projeto, o que denota a importância do cronograma. Os processos de gerenciamento do cronograma do PMBOK sexta edição são: planejar o gerenciamento de cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar duração das atividades, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. O primeiro processo é o processo planejar o gerenciamento do cronograma. Nesse processo, e como todos os outros, isso é um padrão do PMBOK, recordando, nós vamos ter entrada, ferramentas técnicas e saídas. Nesse caso, no processo de planejar o gerenciamento do cronograma, nós vamos ter como entrada o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento de projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Como ferramenta técnicas, nós vamos ter opinião especializada, análise de dados e reuniões. E como saída desse processo, a gente vai ter um plano de gerenciamento de projetos, de cronograma. Mas assim, não pense que o plano de gerenciamento de cronograma precisa ser um documento super elaborado, tá? Existe esse mito no PMBOK de achar que você tem que documentar tudo, mas não é verdade, tá? O planejamento do gerenciamento do cronograma, ele pode ser feito através de uma reunião rápida com a equipe, onde você vai passar qual será o plano para você gerenciar o cronograma. Por exemplo, você, você pode fazer um cronograma e toda segunda-feira, aí você precisa passar esse plano, né? Que vai ser toda segunda-feira. Você vai bater um status rápido com a equipe sobre as atividades que todo mundo resolveu. Você pode dizer que usará um software para gerenciar o cronograma, por exemplo, o Project Libre. E para gerenciar as tarefas, você pode, por exemplo, usar o Trello, tá? Mas você precisa de planejar isso, e passar para a tua equipe. É isso que esse processo faz, tá? Aí você pode estar se perguntando qual software que eu vou usar, né? Para gerenciar meu cronograma, para fazer meu cronograma. Tudo vai depender do projeto que você tá, da empresa que você trabalha, tá? É bom você sempre ficar antenado no que existe nessa área para propor novidades, tá? Para a empresa. Mas se você também tiver que adaptar à realidade da empresa, tudo bem. Você precisa ter também essa capacidade de adaptação, caso a empresa não te dê liberdade de trazer as novidades, tá? Agora sim, o software ele pode mudar, mas a teoria que tem por trás da gestão de projeto, a boa prática, ela vai se manter, tá? Ou seja, ter que planejar o gerenciamento de cronograma, que é o que está dizendo essa etapa
desse processo, né? Planejamento de cronograma, não vai mudar, tá? Independente do software da empresa. O que o PMBOK está dizendo aqui é importante você ter um plano de como gerenciar o cronograma e é importante que você comunique este plano para a sua equipe, alinhe com a equipe, tá? O segundo processo dessa área de cronograma é o processo definir atividades, tá? Então, como entrada, vai ter plano de gerenciamento de projeto, fatores ambientais da empresa e ativos. Como ferramentas técnicas, vamos ter opinião especializada, decomposição, planejamento de ordens sucessivas e reuniões. Olha, observem que aqui, em definir atividades, existe também o método de decomposição, que é aquele método parecido com o que vocês viram na estrutura analítica de projetos. Como saída, você vai ter uma lista de atividades, você vai ter atributos dessas atividades, uma lista de marcos, solicitação de mudança, atualização do plano de projeto. Tá? A gente vai ter uma aula só sobre esse processo 2. Aqui um exemplo, tá? Então, de como que você vai definir as atividades. Vocês tiveram a EAP, aqui aquele exemplo do casamento, né? Então, eu tenho aqui um extrato da EAP do casamento. Então, imagine essa entrega aqui, que são os convites. Convite é uma entrega, né? Que você documentou no dicionário EAP, tá? Então, o convite, ele possui cores beges, o papel tal, tá? E aí, você precisa agora fazer a decomposição, né? Que é o quê? Quais atividades são necessárias para entregar o pacote convites? Então, pesquisar fornecedores, contactar fornecedores e etc. A gente vai ver mais a fundo numa próxima videoaula. Então, esse aqui é só um exemplo de decomposição. O terceiro processo é o processo de sequenciar as atividades, tá? Para a entrada, a gente tem o plano de gerenciamento, documento do projeto. E aí, você já vai ter aqui as listas de atividades que você fez no processo anterior, tá? A lista de marcos, fatores ambientais, ativos. Você vai utilizar algumas ferramentas técnicas, tá? Então, por exemplo, método de diagrama de precedência, integração, antecipação e espera. Muito disso aqui vai ser feito automaticamente por um software que a gente vai aprender aqui, tá? E a saída você vai ter um diagrama de rede e ativação de documentos do projeto, como a linha de base de cronograma e a linha de base de custos, tá? Aí nesse processo de sequenciar a atividade, a gente precisa se perguntar qual atividade que vem primeiro? Há alguma atividade paralela com a outra? Há atividades que precisam terminar juntas? Então, numa próxima aula, a gente vai se aprofundar também nesse processo de sequenciar atividades. Só um exemplo rápido, a gente representa a atividade sempre como sendo um retângulo, tá? Então, aqui a gente tem duas atividades e o que a gente vai fazer é estabelecer uma relação lógica entre essas atividades, tá? Dizer qual que é a atividade que começa primeiro, nesse caso a atividade 1 está começando primeiro que a atividade 2, mas vamos focar nisso numa próxima. Estimar a duração das atividades é o quarto processo da área de cronograma. Nós sabemos que estimar a duração é um dos aspectos mais difíceis e complexos do planejamento de um projeto, especialmente um projeto na área de software. Mas é importante lembrar que se trata de uma estimativa e nunca de uma certeza absoluta. A tentativa dessa área de estimar a duração é responder à clássica pergunta: quanto tempo demora uma determinada atividade? Com o maior número de precisão possível, pois certeza absoluta não existe. Os projetos são exclusivos por definição. Então, muitas vezes estaremos lidando com coisas de certa forma inédita, sem uma experiência prévia. Na área de software, temos alguns métodos para estimar duração.
mas os que mais têm mostrado eficientes são aqueles que são realizados junto com toda a equipe de desenvolvimento. Falaremos sobre isso mais tarde, numa próxima aula. Mas as entradas do processo de estimar durações são plano de gerenciamento, documentos de projetos, e aí nós já vamos ter aqui os atributos das atividades, tá? As listas de marcos, e nós vamos ter também recursos, que é saída de um processo da área de recursos. Como ferramentas técnicas, nós temos alguns métodos sugeridos pelo PMBOK. Esses métodos não são específicos no PMBOK para software, ou seja, então muito disso a gente não vai usar, mas não precisamos usar tudo também. Como saída, nós vamos ter estimativa de duração, base de estimativa, atualização de documentos do projeto, incluindo atributos de atividades, registro de premissa e registro de lições aprendidas. O próximo processo, o quinto processo, é o processo desenvolver cronograma. Tá? Para muitas pessoas, gerenciamento de projetos é sinônimo de elaboração de cronograma. Apesar de ser a cara do projeto, ressaltamos novamente que gerenciar projeto é muito mais do que gerenciar cronograma. É fato que o preparo do cronograma proporciona a linha de base, né, para a gente seguir o projeto, para muitas das funções importantes que são parte desse processo de gerenciamento de projetos, tá? Mas sem uma definição clara dos objetivos do projeto, do escopo, a gente não teria uma base sólida para atribuir recursos ou administrar, por exemplo, o fluxo de caixa. Certamente que o prazo do trabalho e a gestão da data do término do software são os fatores mais críticos e observados na maioria dos projetos. Determinar a programação de um projeto não é uma atividade simples. Na verdade, é uma combinação de arte e ciência. A ciência ela está em determinar no diagrama de rede do projeto onde está o caminho crítico, quanto de folga existe na atividade, tá? Na definição dos períodos de trabalho, tanto do projeto quanto de cada recurso. No entanto, outros fatores importantes também devem ser considerados, envolvendo a questão das restrições das datas, como determinada atividade só poderá ser iniciada a partir da segunda quinzena de maio, e também do ajuste dos recursos utilizados nos projetos, tá? Então, vocês vão observar que, como entrada desse processo de desenvolver cronograma, nós temos todas esses atributos aqui, tá? Incluindo até mesmo registro de riscos, calendário dos recursos, as ferramentas técnicas, muitas delas que estão descritas no PMBOK, a gente vai fazer, mas nós vamos fazer de uma forma automatizada, vamos usar uma ferramenta para nos ajudar a definir qual que é o caminho crítico, qual que fazer uma simulação, o que é antecipação, o que é espera. Vamos nos aprofundar nisso também em uma das aulas. E como saída, a gente vai ter, além do cronograma do projeto, que é o coração, um calendário de recursos, atualização de planos de gestão de projetos, tá? Atualização de documentos de projetos e tudo isso está escrito aqui nas saídas. Não vou ler para não ficar cansativo. Aqui nós temos um exemplo de um cronograma gerado por um software específico para isso. Neste caso, é o antigo Open Project. Nós vamos também aprender, né, em próximas aulas, a usar um software para nos auxiliar nesse processo de desenvolvimento do cronograma. No nosso caso, a gente vai usar um software livre chamado Project Libre. E por último, o último processo é controlar o cronograma. Tá? Após a criação do cronograma, nós entraremos efetivamente na execução do projeto. Tá? É importante registrar aqui que um dos problemas mais comuns em todos os projetos é justamente a fase de controle ou a ausência de controle.
como entrada dessa fase de controle, nós temos todas essas atividades aqui, que todos os artefatos saídos das fases anteriores, dos processos anteriores vão ser entrada para esse, tá? Existem aqui algumas ferramentas técnicas para descritas com detalhes no PMBOK para ajudar a controlar o cronograma. Nós, da área de software, a gente costuma utilizar software de apoio, então não é necessário entender muito bem dessa teoria para a gente conseguir fazer um bom controle de cronograma. E essa aqui são as saídas. Estão registradas aqui, depois vocês dão uma olhada, eu não vou ler uma por uma para não ficar cansativo. Um exemplo de um software para controlar o cronograma de um projeto é o Trello. Faz parte do controle de cronograma você controlar as atividades, né? Determinar prazo para cada uma delas, para quem que você vai atribuir, e você faz parte do controle de cronograma, então você realocar a atividade devido a determinado imprevisto que acontece no projeto, como a saída de um desenvolvedor, ou um desenvolvedor ele está quebrando uma cabeça com uma determinada atividade e o outro acabou de ser liberado, então você coloca uma atividade de um outro desenvolvedor para esse que foi liberado em outro projeto. Isso tudo é controlar cronograma. Aqui finalizamos a aula e os principais pontos da aula foram retomar que a área de gestão de projeto possui 10 áreas de conhecimento, que existem 49 processos que são distribuídos dentro dessas 10 áreas. A maior parte desses processos são processos de planejamento. Esses processos também são classificados de acordo com as fases dos projetos. O foco da aula de hoje foi a área de gerenciar cronograma. Nós mostramos a importância do cronograma e mostramos todos os processos relacionados a essa área, tá? E na próxima aula, a gente vai focar em 2 processos específicos, que é definir as atividades e sequenciar as atividades do projeto. A bibliografia foi o PMBOK 6ª edição. Obrigada pela audiência e até a próxima aula.